Esperando começar. Olá! Hoje, nosso grupo vai apresentar sobre o tratamento e prevenção de incapacidade para o trabalho. Bem, a incapacidade para o trabalho vai ser um tema extremamente complexo que envolve vários participantes e bem como preocupações. Geralmente, aqueles indivíduos que têm problemas pessoais, laborais, médicos e sociais podem afetar o nível da gravidade dessas incapacidades e o sucesso ou não do retorno desses indivíduos ao trabalho. A gente tem que entender que a organização do ambiente de trabalho vai ser reconhecido como um fator que influencia potencialmente e pode modificar a questão da incapacidade e o retorno ao trabalho desses indivíduos. Se a gente tem uma resposta imediata do ambiente de trabalho a um trabalhador portador de alguma condição potencialmente incapacitante, esta vai ser de mais alta relevância. Também é imprescindível que os prestadores de assistência à saúde entendam essas influências e sejam capazes de dar uma colaboração e, às vezes, influenciar essas pessoas fora da área médica, ajudando a melhorar as condições de prevenção e de tratamento das incapacidades para o trabalho. Mas e o retorno ao trabalho? Nós, como futuros médicos, somos responsáveis pela avaliação e pelo tratamento de problemas de saúde potencialmente incapacitantes e de condições médicas gerais, que podem levar em conta, digamos assim, a importância do trabalho. Após a ocorrência de lesões ou enfermidades graves, o retorno desse trabalhador poderá exigir, no caso, a adoção de processos graduais, que vão se caracterizar por um período, digamos assim, de transição do tratamento dos indivíduos e de ajuste dos locais onde esses antes trabalhavam, para dessa forma maximizar a capacidade funcional, bem como a produtividade desses indivíduos. Então, dando continuidade, né, ao trabalho, a gente vai falar agora sobre os conceitos fundamentados em evidências, né, que como a colega falou anteriormente, é uma série de sequências que a gente deve prosseguir, né, para que esse retorno seja eficaz. Então, o trabalho deve apresentar características terapêuticas e promover a recuperação, além de ser parte importante do processo de reabilitação. Longos períodos de afastamento não vão ser eficazes para esse trabalhador, então podem causar ou contribuir com uma saúde física e mental inadequada, incluindo o excesso de mortalidade. No caso, inclusive, o próprio trabalhador pode cursar com algum processo depressivo e até repercutir com episódios de suicídio. A orientação do afastamento do trabalho é uma intervenção clínica importante com sério potencial de consequências a longo prazo para o trabalhador e para a empresa também, né? Que contava com aquele trabalhador. Com frequência, problemas comuns de saúde, como condições musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias e mentais, podem ser acomodados no trabalho com modificações e suportes adequados de acordo com a necessidade. Então, o indivíduo, de acordo com, vamos dizer assim, as características psicológicas dele naquele momento, ele pode ser, inclusive, realocado em outros setores, para que esse retorno para ele seja o mais favorável possível. E o planejamento e incentivo para permanecer no trabalho ou para retornar às atividades são partes muito importantes do tratamento clínico das incapacidades desse trabalhador. Então, né, agora a gente vai falar um pouco sobre as intervenções, né? O que é que pode ser feito para que esse retorno seja o mais favorável possível? Primeiro, comprometimento da alta administração das empresas com o ambiente de trabalho, a saúde e a segurança e as atividades laborais em toda a organização, isso vai incentivar o retorno. Os locais de trabalho devem oferecer oportunidades de trabalho modificado, adequado, rápido e seguro. A coordenação do retorno ao trabalho deve dar garantias de suporte ao trabalhador que estiver retornando, evitando atitudes inconvenientes de colegas de trabalho e supervisores.
E supervisores treinados em segurança e ergonomia devem ser incluídos na comunicação inicial e no planejamento de retorno ao trabalho. A gente pode observar que, quanto às vezes, alguns desses trabalhadores não têm, de acordo com o Maslow, né, as necessidades humanas básicas, nem mesmo a base da pirâmide, né, nem sempre ela está eficaz para esse trabalhador. E aí, o trabalhador que ainda por cima vai retornar um trabalho que ainda lhe deixa mais, vamos dizer assim, estressado, né? Vai comprometer muito esse retorno, vai demorar esse retorno. Então, assim, quanto mais protegido esse trabalhador se sentir, mais rápido ele vai querer voltar e continuar suas atividades. Ainda com relação às intervenções, né, os supervisores ou empregadores devem manter contato imediato e atencioso com as pessoas lesionadas ou portadoras de alguma enfermidade, né, se possível for até realocando, como já foi relatado outra vez. Designação de um coordenador de retorno ao trabalho para facilitar a execução, né, dessas atividades com planejamento, comunicação e coordenação, né, entre os envolvidos. E a comunicação, obviamente, entre empregadores e prestadores de serviços de saúde sobre as demandas relacionadas aos locais de trabalho e problemas associados ao retorno às atividades é muito importante e deve contar com a aprovação dos trabalhadores lesionados ou enfermos. Então, continuando aqui, vou falar sobre os papéis do local de trabalho e do empregador. A existência de uma cultura orientada para a pessoa é muito importante para os empregadores. Pode ser feito por meio de programas de treinamento e suporte aos empregados, de tentativas para evitar reações adversas ou de incentivos ao trabalhador para não apenas procurar um tratamento médico adequado, mas também para promover modificações no local de trabalho que sejam disponibilizadas para algumas formas de retorno. Os empregadores devem entrar em contato com os médicos e fornecer informações relacionadas ao emprego e ao local de trabalho, que ajudem a compreender as tarefas laborais. Em última análise, a decisão sobre o retorno ao trabalho de um trabalhador que teve um dano à saúde em uma posição modificada, temporária ou permanente é de responsabilidade do empregador. E os programas de trabalho modificado. Eles englobam um conjunto variado de alterações relacionadas às atividades laborais, incluindo alterações nas horas trabalhadas, por exemplo, com horário de trabalho flexível ou reduzido, redução nas tarefas ou alterações mais permanentes nos locais de trabalho, como modificações nas estações, os equipamentos de trabalho. Podem incorporar exposições graduais às atividades laborais para aumentar a carga de horas extras, né? Na maior parte das situações, o trabalho modificado é organizado informalmente por trabalhadores e supervisores, sendo que os arranjos mais bem-sucedidos são aqueles que modificações nas atividades são ajustadas de acordo com as necessidades para que assegure os trabalhadores executarem tarefas apropriadas dentro de suas capacidades. Agora, continuando, a gente vai falar sobre os fatores que vão afetar no retorno ao trabalho desses trabalhadores. Então, existem fatores principais em nível individual que permitem prever a incidência de incapacidade laboral prolongada. Esses fatores a gente pode chamar também de alertas azuis. E eles são os seguintes: percepção de demandas físicas pesadas, a incapacidade percebida para o trabalho modificado, demandas estressantes no trabalho, a ausência de suporte social no local de trabalho, a insatisfação no emprego, baixa expectativa de recuperação e de retorno ao trabalho e medo de sofrer nova lesão. Então, todos esses alertas, eles têm que ser percebidos realmente pelo empregador, para que o empregado se sinta capacitado para poder retornar com confiança ao trabalho.
E existem também algumas condições nos locais de trabalho que permitem prever incapacidade laboral prolongada. Esses já são chamados de alertas negros, que são os seguintes: disponibilidade mínima de deveres ajustados e processos gradativos de retorno ao trabalho, a ausência de um sistema satisfatório para o tratamento de incapacidades, falta de, na verdade, um sistema de relatórios ou a falta de incentivo à elaboração desses relatórios, ou a falta de interesse do empregador de realmente implantar esses relatórios. Empregos que abrangem trabalho manual ou demandas biomecânicas significativas e impossíveis de serem alteradas temporariamente, ou empregos que envolvam trabalho em regime de turnos ou horários indesejáveis, e uma falta de apoio familiar ou de outros tipos de suporte para um retorno gradual e mais confortável ao trabalho por parte desse trabalhador. Bem, falando um pouco agora sobre o tratamento clínico, é importante que a gente saiba que as histórias médicas elas vão fornecer dados importantes sobre as limitações funcionais, assim como elas vão extrapolar informações sobre a capacidade funcional para o trabalho a partir da capacidade de executar tarefas cotidianas, como dirigir, sentar, caminhar, ficar em pé, enfim. E durante os exames físicos, os médicos eles devem testar a amplitude de movimento, a força, a sensibilidade, assim como solicitar ao paciente que demonstre que consegue executar atividades difíceis. Então, ao observar o indivíduo, é possível avaliar o nível de esforço e de dor. Então, a partir desse momento, é possível fazer uma previsão da função laboral com base na consulta clínica, juntamente ao conhecimento geral das condições no local de trabalho. Então, o Colégio Americano de Medicina Ocupacional e Ambiental desenvolveu um consenso com a descrição de temas e papéis que os prestadores de serviços de saúde devem levar em consideração quando se defrontarem com situações relacionadas à permanência ou ao retorno ao trabalho. Portanto, recomenda-se levar em consideração os seguintes componentes. Logo no início do tratamento, é necessário discutir o tempo esperado de cura e de recuperação, assim como o papel positivo que a intensificação precoce e gradual nas atividades poderá exercer sobre a cura física e psicológica. Também perguntar aos pacientes sobre o impacto da condição médica em sua capacidade de assumir responsabilidades em casa e no trabalho e sobre a disponibilidade de sistemas de suporte à família e à comunidade. Também é importante que nas situações em que o indivíduo adoecido ou incapacitado tiver condição de permanecer no emprego ou de retornar com segurança a algum tipo de atividade produtiva, é muito importante explicar que a retomada das atividades normais durante o processo de resolução dos sintomas é uma parte importante do processo de reabilitação. É necessário também procurar obstáculos potenciais, no caso, alertas, para a recuperação funcional e para o retorno ao trabalho tão logo seja prático. Possivelmente, o plano de tratamento tenha de ser reavaliado e também ajustado. Provavelmente seja necessário encaminhar os obstáculos identificados às partes envolvidas no tratamento médico e na situação laboral, que possam ajudar na abordagem de problemas específicos, como os responsáveis pelo pagamento de benefícios ou reclamatórios, gerentes de casa, profissionais da saúde, segurança ocupacional, profissionais de recursos humanos ou supervisores que atuam no local de trabalho. É importante também dar suporte à comunicação direta entre empregados e empregadores logo no início do tratamento ou dos processos de reabilitação para atenuar o isolamento social e manter vínculos com o mundo do trabalho. Também é de extrema necessidade que em cada visita é importante orientar os trabalhadores e os empregadores, mediante autorização ou em conformidade com as leis, sobre quais atividades laborais são consideradas seguras e possíveis de serem realizadas. Essas prescrições de atividade, elas se alteram naturalmente ao longo do tempo.
Também, nas situações em que um trabalhador for capaz de executar atividades produtivas, mas não houver trabalho disponível devido às restrições estatutárias ou políticas patronais, práticas negociais, má vontade ou impossibilidade de fazer acomodações ou de atenuar os riscos no local de trabalho, os profissionais da saúde eles devem se oferecer para entrar em contato com o empregador em nome do empregado. Então, nos casos de pessoas de alto risco e de pessoas que se citam incapazes de trabalhar, a avaliação de um médico ou de um fisioterapeuta poderá orientar ou sugerir recursos adicionais dentro do local de trabalho e encaminhar esses indivíduos em situações mais críticas para tratamentos externos. Então, a alocação de recursos adequados e em tempo hábil para esses indivíduos por médicos e toda uma equipe, né, fisioterapeutas, pelos locais de trabalho, vai acabar evitando ausências prolongadas resultantes de problemas de saúde e de incapacidade de longo prazo, além também de reduzir, né, os custos de atendimento médico dentro das comunidades e nos locais de trabalho. Outros tópicos que a gente não pode deixar de comentar, falando sobre tratamento clínico, é sobre a prescrição de atividades para o trabalho, né, que a orientação aos trabalhadores, às pessoas incapacitadas e aos empregadores a respeito de trabalhos e atividades é muito importante para a recuperação, para o retorno ao trabalho e a prevenção de incapacidades prolongadas. Também sobre avaliações da capacidade funcional, né, que elas vão ter a finalidade de identificar habilidades físicas funcionais para análise de ofertas de emprego, reabilitação, capacidade para o trabalho e incapacidade. Em relação aos programas de condicionamento físico, né, que vai incluir aí, o condicionamento para o trabalho, os programas de fortalecimento no trabalho e de recuperação funcional, eles devem ter como foco o retorno ao trabalho ou aprimoramento, né, do status do trabalho para indivíduos com responsabilidades modificadas. E, por fim, né, sobre a reabilitação vocacional, é que desde a década de 70, né, os programas de reabilitação vocacional, eles ajudam as pessoas portadoras de lesões e com vários estados de incapacidade a retornarem ao trabalho e a permanecerem como membros participantes da sociedade. Então, para finalizar nosso trabalho, existem alguns fatores que vão prevenir, né, que vão colocar essas pessoas, existem fatores que vão realmente colocar as pessoas em risco de sofrer algum tipo de lesão durante o desenvolvimento do seu trabalho. E aí a gente pode citar alguma delas, que seria a obesidade, o tabagismo, o abuso de substâncias ilícitas e de álcool, o uso de determinados medicamentos controlados, a fadiga, né, o trabalho excessivo no ambiente de trabalho, transtorno de sono ou perda de sono, controle inadequado do diabetes, o déficit visual, déficit auditivo, conflitos no emprego com colegas de trabalho ou com supervisores. E sintomas depressivos são alguns fatores que podem acabar acarretando algum problema durante a função do empregador dentro do seu ambiente de trabalho. Essa, então, foi a nossa referência utilizada, o livro de Medicina Ocupacional e Ambiental, Diagnóstico e Tratamento. Os alunos que desenvolveram o trabalho foram Cláudio Simeão, Ilana Freire, Larissa Oliveira, Maria Manassi e Renata Cerqueira, alunos do 5º período da Universidade Unifacide. Nosso muito obrigado pela atenção.